Fala pessoal, voltamos com um top de temporada. Sempre lembrando, tem 4 temporadas de anime ao ano. Eu faço um top para cada uma delas, que tem novos animes. Essa é da última temporada do ano, a temporada de outubro ou outono. E sim, vai ter um top geral de 2017, mas quem quiser já adiantado ele, pode pegar o top 3 de cada um desses tops que eu fiz para cada temporada, que você vai ter o meu top 12 de 2017. Apesar de que de vez em quando alguns animes sobem no seu conceito ou caem no seu conceito ao longo do tempo. Acontece comigo também, mas não deve mudar tanto assim a minha lista pro final, o meu top 10 pro final de 2017. De qualquer forma, vamos lá. Começando com Blend S, é de uma garota que vai trabalhar em um restaurante temático fazendo um papel de sádica que ela acaba fazendo naturalmente mesmo sem querer. E tem mais um bando de outras garotas lá, cada uma em um papel diferente. A opening dele, inclusive, virou um meme com a apresentação das garotas. A direção desse anime é muito boa, o timing cômico do diretor eu achei excelente. Os personagens são muito simpáticos, tem um pouquinho de romance entre dois casais diferentes. O romance termina meio em aberto. Na história tem quase um fechamento no final, mas eles te trollam, safados. Se não trollassem, estaria acima na lista. Mas de qualquer forma, sai um anime muito divertido, pelo menos pra mim, pra quem curte comédia com um pouquinho de romance, eu com certeza recomendaria dar uma olhada nesse. E Motosai Irebai, o começo dele já chamou bastante atenção, negativamente, positivamente. Teve gente que achou muita graça daquela paródia e teve gente que ficou horrorizada com aquilo lá. Eu comecei do episódio 1, pra quem tá curioso com a coisa toda. De qualquer forma, apesar da premissa simples, que é basicamente a vida cotidiana de um autor de light novel que é cercado de pessoas completamente bizarras, quer dizer, algumas são normais, mas outras são extremamente loucas, principalmente uma garota que é apaixonada por ele, e a gente vai acompanhando o dia a dia dele. A gente vai aprendendo várias coisas sobre light novel ali, porque é uma autora de light novel que está escrevendo aquilo. Então muita coisa sobre o mundo editorial e tal, você vai aprendendo bastante nesse anime. Às vezes através de paródias, às vezes através de dramas. Tem uns dramas ali muito legal, como por exemplo, o autor que ganha uma adaptação péssima da obra dele, mudam tudo, animação zoada e tal. É um anime que, apesar de nem todo episódio ser muito bom, eu com certeza recomendaria, principalmente para quem curte comédia romântica com uns dramas mais pesados no meio, umas partes sérias no meio dele. Anime Gataris foi outro que eu gostei bastante, para quem quer aprender sobre animes. Esse anime é sensacional, aquele lado mais hardcore dos fãs de anime. Esse anime mostra um bando de coisas que ensina um bando de coisas. Já fiz um vídeo separado pra comentar dele, quem quer saber detalhes e tal, dá uma olhada naquele vídeo separado. A história é basicamente sobre uma garota que entra em um clube de animes. Na verdade, ela ajuda a formar um clube de animes e ela é que menos entende de animes ali. E ela vai aprendendo várias coisas, tem várias paródias com animes e a gente vai vendo esse clube passar por vários desafios, querem fechar eles, dentre outras coisas que vão acontecer no final, puxa mais pro sobrenatural do que outra coisa, mas de qualquer forma, é um anime que eu achei muito divertido, além de ter um bando de referências. Se você quer se testar, já viu um bando de animes e acha que consegue pegar quase qualquer referência, dá uma olhada nesse anime. Eles fazem referências sem parar, desde animes bem antigos a animes que saíram no ano passado. Então, com certeza, eu recomendo darem uma olhada nesse anime, ele te ensina muita coisa. Houseki no Kuni, esse aqui, surpreendeu mostrando que animes em computação gráfica podem ser muito bem feitos. As sequências de ação desse anime eram sensacionais e a animação, apesar de ser computação gráfica, não passava aquela sensação que quase todo anime desses passa, dos personagens se moverem de forma robótica ou se expressarem mal. A história é bem diferente também, acompanha um bando de pessoas que na verdade são cristais humanoides vivendo em uma ilha, onde frequentemente eles são atacados por uma entidade que vem da lua. Sim, parece bem estranho, vai explicando melhor e algumas coisas ficam no mistério mesmo. Ao longo da história, é uma história que começa meio morna e esquisita, mas vai ficando muito interessante. E o protagonista vai evoluindo bastante ao longo dela, tanto em termos psicológicos quanto em termos de força. É uma pena que o anime termine em aberto, bem aberto, na verdade, essa é a parte ruim dele, senão estaria até mais acima na lista. Se tivesse fechado de uma forma mais climática e tal, que desse uma sensação que fechou um arco da história, não deu exatamente essa sensação, que só seria corrigida se tivesse uma segunda temporada. Vamos torcer para que tenha. Gears Last Tour, ou Show de alguma coisa que eu não vou lembrar, que é o nome original em japonês. De qualquer forma, esse acompanha duas garotas passeando por um mundo pós-apocalíptico, enquanto elas tentam sobreviver, conseguir alimento, conseguir gasolina pro veículo delas e tal, e a história vai seguindo com a gente acompanhando elas. É bem simples, a proposta é basicamente um slice of life em um mundo pós-apocalíptico. Muitos definiriam
provavelmente como um anime relaxante. Sim, um anime pós-apocalíptico que é relaxante de assistir. Tem vários conceitos que eles vão trabalhando ali, quem gosta de pensar nas coisas, religião, vida, deuses, tem um bando de coisas interessantes que eles vão trabalhando ao longo dos episódios. Teve um bando de mistérios que eles foram levantando durante a obra e no final eles responderam. Eu pensei que ia terminar totalmente aberto, sem responder quase nada, mas não, o final foi quase fechado. Por que quase? Porque digamos que dá a impressão que a história continua, mas a maioria dos mistérios foi explicada e o último episódio dá uma sensação de fechamento, eu achei isso, pelo menos. Então, pra quem curte Slice of Life, eu com certeza recomendaria dar uma olhada nesse anime. E pra quem não curte também, tenta assistir alguns episódios. É um anime bem diferente e a história dele, o modo como ela foi apresentada, eu achei bem interessante. Apesar de que o design não atrai muita gente, é um design bem simplificado, seria a melhor forma de colocar. E no Yashiki, esse aqui, é bastante criativa a ideia, eles pegam um velhinho pra ser o protagonista da história. Ele é transformado em um robô por alienígenas, ou mais precisamente em um androide. Depois que ele morre, os alienígenas refazem o corpo dele e o corpo de um outro garoto que estava com ele no local, e o velhinho começa a usar os poderes dele para ajudar as pessoas, enquanto o garoto começa a usar os poderes dele para o mal. E o resultado é meio óbvio, a opening, na verdade, já entrega o que vai ocorrer no futuro da obra. A ideia é muito interessante, bem inovadora. Até que eles tentaram ali, a direção e computação gráfica é mais ou menos, vale avisar, não esperem muito do aspecto técnico, mas a história é fechadinha, tem uma proposta interessante que podia ter trabalhado melhor em alguns aspectos, mas eu gostei como ela se fecha no final. São só uns episódios, adaptaram todo o mangá, não tem continuação depois disso, então sim, quem quer um anime de ação curto, com umas ideias diferentes, pode valer a pena dar uma olhada nesse. Net-Ju no Susume, eu adorei esse aqui, é uma comédia romântica muito divertida, quer dizer, fica mais dramática lá pro final, mas pra quem curte MMORPG, provavelmente vai curtir bastante as referências desse. Referências não, o negócio é bem descarado até. A história acompanha uma mulher de 30 anos que, estressada com a vida, desiste do emprego dela e resolve se trancar em casa, virar uma net, só jogar MMORPG. E a partir daí vai conhecendo pessoas lá e conhece pessoas fora de lá também, e a história vai desenvolvendo um romance com ela. É provavelmente a personagem mais expressiva que teve da temporada. Ela tem um bando de caras e bocas muito engraçados. Os personagens, em geral, dessa obra são muito simpáticos. A direção é excelente. Só faltou um final mais fechadinho. Quer dizer, o final indica como deve ficar a relação dos personagens, mas como ele ainda está em andamento, não foi finalizado, não dá aquele final 100% fechado que muita gente gostaria. É difícil explicar essas coisas aqui sem dar spoiler. De qualquer forma, pra quem curte comédia romântica, eu com certeza recomendo dar uma olhada nesse anime. Shokugeki no Soma 3. Essa temporada continua bastante divertida. Conseguiram dar uma chacoalhada no enredo com um negócio que aconteceu. Eu não vou explicar aqui que seria spoiler. No geral, pra quem não conhece a obra, é um anime de culinária. Sim, é guerra de culinária, basicamente batalhas de culinária e desenvolvimento de personagens e tudo mais. No geral, minha temporada preferida continua sendo a segunda, mas essa que foi legal também, bastante divertida. E finalmente começaram a desenvolver o meu casal. Tô shippando eles há um tempão, eu quero que aquele casal vá pra frente, não é possível. O finalzinho lá já deu uma guinada inicial. Vamos ver se a continuação, que já foi anunciada pra abril, na verdade, era pra ser um anime de 20 e poucos episódios. Aí eles cortaram meio essa temporada, é basicamente uma temporada que eles cortaram ali. Continua agora em abril de 2018. É o Split Core, que a gente chama Fate Apocrypha. Como todo Fate, é basicamente uma guerra entre um bando de servos e mestres, que no caso são magos. E vai desenrolando essa guerra entre eles pelo Santo Graal, que pode conceder um desejo a quem ganhar. O anime começou na temporada de julho e terminou agora no final dessa de outubro. E olha, eu achei o começo dele meio morno, mas com o tempo ele começou a me pegar, principalmente na segunda metade. Muita gente ficou uma fera, porque distorceram algumas coisas do Fate Stay Night original, mas é um mundo alternativo aquele ali. Eu pelo menos considerei um mundo alternativo, então pode realizar algumas coisas diferentes. Tem algumas diferenças no uso de magia em comparação ao Fate original. Não vejo muito sentido em ficar comparando os dois, tem que ser igualzinho o uso dos dois. Inclusive, as batalhas desses são muito mais grandiosas em termos de escala. No final, caramba, parecia que iam acabar com o mundo inteiro. Os heróis desses são muito mais apelões do que os dos Fates apresentados anteriormente. Eu, pelo menos, achei isso, foi um dos animes de ação mais movimentados do ano inteiro. E o número 1, Ballroom,
Yokouzo, o anime do garoto que descobre o mundo da dança profissional e aí entra como um novato nesse mundo e vai progredindo rapidamente. O desenvolvimento do personagem principal ficou muito bom ao longo da série, como ele vai ganhando mais confiança, e não é aquele negócio, o cara sem talento nenhum e tal, consegue as coisas, não. Ele tem talento, ele obviamente tem que treinar e tal, então ele é esforçado, isso é importante, mas ele tem um talento lá que faz ele sobressair. Também o desenvolvimento da história dele, dos personagens secundários, das parceiras dele, no geral, eu achei muito bom. A trilha sonora era muito boa também, e o final, apesar de não ser totalmente fechado, ele dá um bom encerramento àquela parte da história, que eu chamaria do primeiro grande arco da história. Então é satisfatório, o final seria a melhor forma de colocar. E agora as menções honrosas, eu adorei Mahou Tsukai no Yomi. Pô, Marco, então por que não entrou no top 10? Porque eu só coloco o top 10 animes que terminaram nessa temporada. E Mahou Tsukai no Yomi continua na próxima, ele só vai terminar no finalzinho de março. Pra quem curte fantasia, um anime muito bem animado, eu com certeza recomendo dar uma olhada nesse. Ele não é muito rápido, tô adaptando o mangá bem devagar, vale dizer, mas tem sequências lindíssimas nele, a história é muito boa, tem umas reflexões, uns desenvolvimentos nos personagens que são muito legais e tem um pouco de mistério, suspense e romance no meio também. No mais, o Maruchan 2 foi bem engraçado, alguns episódios mais, outros menos, mas foi uma temporada divertida ainda. E falando em divertido, Kekai Sensen 2 foi bem legal também, apesar de que eu gostaria mais dele também se ele não fosse tão episódico o sistema dele. E é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo dê um like, ajuda bastante a compartilhar ele e se inscreva no canal, tem vídeos quase todos os dias. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.